Queridos, graça e paz. Amém? Que bom. Vamos estudar hoje rapidamente sobre mais uma disciplina espiritual. Para aqueles que estão acompanhando as quartas-feiras de oração, estamos falando sobre as disciplinas espirituais. Já falamos sobre a leitura da palavra, já falamos sobre a oração, já falamos sobre a adoração, já falamos sobre o serviço, já falamos sobre a evangelização e hoje nós vamos falar sobre a administração do nosso tempo. Mordomia cristã. Como nós administramos o nosso tempo. Ou como, ou por que devemos valorizar o tempo que o Senhor nos deu e devotar grande parte deste tempo a práticas devocionais, a oração, a leitura, a evangelização, a cultos congregacionais. Por que nós deveríamos valorizar o tempo e usá-lo para exercícios religiosos ou para a glória de Deus? E aí eu quero apresentar 10 razões hoje para o cristão valorizar o tempo. E a gente vai fazer isso usando vários textos. A primeira delas, por que você deve valorizar o tempo? A primeira resposta é: use o tempo com sabedoria, porque os dias são maus. 10 razões para valorizar. A primeira, porque os dias são maus. E aí eu queria que vocês abrissem a palavra em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, os versos de número 15 e 16. Use o tempo com sabedoria, porque os dias são maus. Uma das razões pelas quais você deve investir esforço e energia na administração do seu tempo, para remir o tempo, ganhar tempo, fazer bom uso dele, é que os dias são maus. E é o que Paulo diz no capítulo 5 da carta aos Efésios, versos 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vivem, que não seja como insensatos, tolos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Primeira razão para levar a sério a administração do seu tempo enquanto um cristão é porque os dias são maus. Paulo diz aos Efésios, e aqui ele está falando sobre vida em comunidade, que eles devem ter cuidado com a maneira como vivem. Nós cuidamos do que é importante. Do que não é importante, geralmente nós negligenciamos. Não é assim? Você cuida muito bem, provavelmente, do seu filho. Você cuida muito bem do seu trabalho, do seu ganha-pão. Você cuida muito bem, alguns, do carro. Você cuida... Eu não cuido tão bem assim do carro. É porque, de fato, ele não é muito importante para mim. Então, por isso que eu só lavo de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Morando em Intermares, irmãos, eu moro dentro da lama. Agora eu acho que vai melhorar um pouquinho, mas é difícil. E eu também não tenho apreço muito por essas coisas. Deveria ter, eu acho, um pouquinho mais. Mas eu cuido do que eu gosto, do que eu realmente amo. Ou eu sou empurrado a cuidar do que eu mais amo. E aqui Paulo está dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que vocês não vivam como tolos, mas como sábios. E como é que o sábio vive? Aproveitando ao máximo o tempo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus nos oferece. Por quê? Porque os dias são maus.
Porque os dias são difíceis. Porque a vida, como ela se revela diante de nós, a todo instante nos rouba ou quer nos roubar o que é importante. Constantemente os nossos olhos se desviam do que é muito importante para o que não é importante. Então aqui Paulo nos dá a primeira razão para valorizar o tempo, porque os dias são maus. Porque tudo tenta nos tirar de Deus e do que é muito importante. Segunda razão para valorizar o tempo: o uso sábio do tempo é uma preparação para a eternidade. E aí eu queria que alguém lesse para mim a carta 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Alguém abrisse e lesse 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Olha que frase: digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora, hoje, é o dia de salvação. Quantas pessoas não sabem disso hoje, mas já não têm a oportunidade, porque já se foram para a eternidade. O inferno estará cheio de pessoas que pensarão seriamente no tempo depois de tê-lo perdido. Agora é o tempo favorável de Deus para o homem. É agora que Deus tem paciência, é longânimo, espera para que todos, segundo a sua vontade, sejam salvos. Agora. Mas quando a eternidade chegar, será tarde demais para muitas pessoas. Não deixe para se preparar para a eternidade quando não houver mais necessidade para preparação. Isso se aplica sim ao incrédulo, que ele leve a vida a sério, a eternidade a sério, mas ao cristão. Que ele também leve a sua vida com Cristo a sério, para preparar-se para a eternidade. Porque, embora nós não saibamos exatamente o que significa o galardão, nós sabemos que Deus vai nos dar segundo a nossa obra. Não sofreremos condenação, não seremos julgados por Deus, mas seremos tratados, premiados, galardoados, segundo a nossa vida cristã na terra. Por exemplo, eu não posso esperar o mesmo presente que o missionário Tony. Será que posso, irmão Geraldo? Posso não. Tony é um guerreiro. Eu acho que eu teria desistido muito mais rápido. 10 anos para dizer para a gente que só tem a certeza de uma conversão na aldeia. Talvez ele seja muito mais fiel a Deus e ao chamado de Deus do que eu sou. E ele talvez não seja tão premiado na terra como talvez eu sou ou serei. Mas quando chegarmos ao céu, talvez o galardão dele seja muito maior. Pelo que ele abriu mão, por tudo que ele deixou para trás, pelo sacrifício que fez, está levando a vida da eternidade a sério hoje. Terceira razão para valorizar o tempo é curto, irmãos. O tempo é curto. Quando somos crianças, o tempo parece uma eternidade.
Mas quando somos adultos, parece que a gente não vê o tempo passar. Já estamos entrando em agosto. Foi ontem, janeiro. Não parece? E à medida que passamos o tempo, os anos, a coisa parece que vai se estreitando e vai acelerando. O tempo é curto. Alguém leia para mim Tiago, capítulo 4, verso 14. Eu acho que todo mundo deveria pensar muito nesse verso. Tiago 4, verso 14. Que sabedoria, irmãos. O tempo é curto demais. Tiago fala que algumas pessoas ficam planejando isso ou aquilo, e não, ele não está falando contra planejamento, mas ele fala que algumas pessoas planejam demais algumas coisas e não planejam outras coisas que são eternamente importantes. No contexto, Tiago está dizendo: alguns planejam viagens curtas, alguns planejam construções curtas, e vivem para isso, mas não planejam o tempo com Deus. E quando perceberem, ele já foi. Vocês não sabem sequer o que vai lhes acontecer amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina. Quantas vezes você teve esta impressão de que a vida é como um sopro? Alguém estava ano passado com você e já não está mais. Alguém estava no trabalho com você e de repente não está mais. Alguém estava na sua casa e não está mais. O Senhor levou. E aí você olha e diz: como é que pode? Foi ontem, estava tudo bem. Um sopro. A vida é curta. O tempo é curto. Mais do que ser curto, ele passa rápido e nós não percebemos. 1 João, aí pertinho de Tiago. Alguém, por favor, 1 João, capítulo 2, verso 17. Um contraste. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Tudo o que o mundo oferece de bom e tudo o que nós fazemos com o que o mundo oferece de bom, de ruim, passam. Todos os prazeres certos e os prazeres errados, lícitos e ilícitos. Tudo que nós desejamos corretamente e tudo que nós desejamos de maneira equivocada passa. O tempo não é apenas curto, mas ele passa. Ele é fugaz, ele é efêmero. Ele não preenche. As experiências, as conquistas, os prazeres passam. E vão passar sempre. Mas só aquele que faz a vontade do Senhor permanece. A ideia é: o mundo passa, mas aquele que se deleita em Deus terá prazer eterno. Amém, irmãos? Quinta razão para valorizar o tempo. O tempo
restante da nossa vida é por demais incerto. Ninguém é soberano sobre o que vem a seguir, a não ser Deus. E aí a gente vai voltar a Provérbios, pertinho dos Salmos. Alguém leia para mim Provérbios, capítulo de número 27. Rapidamente. Provérbios 27, verso 1. Por que eu preciso valorizar o agora, administrar o agora, gastar bem ou investir bem o que Deus me deu hoje? Porque o amanhã é incerto. O mesmo Salomão, escrevendo em Eclesiastes, no capítulo 9, ele diz: ninguém sabe que desgraça a vida pode trazer sobre ele. A vida, diz Salomão no capítulo 9, é como uma armadilha, uma arapuca. O pássaro não sabe quando entra na armadilha que está numa armadilha. Ele descobre quando é apanhado. Um peixe não sabe que está dentro de uma rede só quando ele é apanhado. Então nós não sabemos o que virá nos dias seguintes. É por isso que precisamos gastar o hoje de maneira sábia. Gastar, investir em Deus e na minha vida com Deus. Disciplinar a administração do meu tempo. Sexta razão, por que devo valorizar o tempo? Porque o tempo perdido não pode ser recuperado. Não dá mais. Alguém quebra uma empresa e daqui a pouco você fica sabendo: olha, fulano de tal se reergueu, reconstruiu seu patrimônio, tem hoje outra empresa melhor do que aquela que tinha quando quebrou. Não ouvimos histórias assim? Mas o tempo nós não podemos fazer isso. Ele se foi e nós não temos como recuperá-lo. Nós podemos fazer planos para não perder mais, mas já perdemos. João, Evangelho de João, capítulo de número 9, palavras de Jesus, verso 4. Alguém, por favor. Tenho que fazer agora. Eu tenho que usar o tempo que Deus me deu agora para Deus. Porque a noite vai chegar, é certo. E quando chegar, eu não vou poder mais trabalhar. Eu terei perdido tempo se não realizar o que Deus me chamou para fazer. É a ideia de Jesus. Então eu tenho que fazer isso agora, porque eu não posso recuperar o que perdi. E certamente todos nós aqui perdemos tempo e não poderemos recuperar. Vamos alterar, reajustar para administrar melhor, mas nós não vamos voltar atrás. Não temos como. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos ajuda, o Senhor tem misericórdia. E aí o que é que a gente faz? A gente segue adiante, olhando para as coisas que estão adiante, mas com esse lembrete: eu não posso repetir esses erros. Quantos pais não gostariam de ter tido mais tempo com seus filhos e hoje já não conseguem mais? Acham que estão, por exemplo, construindo para eles, fazendo para eles, trabalhando para eles, e aí vão se desconectando. Quando pensam, já estão longe demais. Isso se aplica a tudo, especialmente a nossa vida com Deus. Não podemos perder tempo. Sétima razão, você terá de prestar
contas por seu tempo, meu irmão, a Deus. Esse é um dos versos mais poderosos para mim nas Escrituras, Romanos capítulo 14. E nós cristãos precisamos ouvir isso. 14:12. Paulo diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Contexto comunidade, outra vez, Paulo vai falar sobre o cuidado de julgar o outro. Antes de julgar o outro, Paulo vai dizer: julgue a si mesmo. Julgue a si mesmo. Porque você vai ter de prestar contas a Deus. Ontem nós tivemos uma reunião e eu acho que o professor Leonardo colocou uma frase de Jonathan Edwards, um grande pregador do século XVIII, que quando precisava disciplinar alguém, conversar com alguém sobre um pecado, uma postura, ele sempre procurava o mesmo pecado em si, até encontrar. Para quando encontrar, olhar para o outro com mais empatia, cuidado, amor. Mas o fato é que nós teremos de prestar conta a Deus de tudo o que Ele nos chamou a fazer e também da administração do nosso tempo. Será que não poderíamos ter usado melhor? Será que não deveríamos ter gastado melhor o tempo para com as coisas do Senhor? Oitava razão, porque é fácil perder o tempo. Por que devemos valorizá-lo? Porque é muito fácil perdê-lo. Vamos voltar a Provérbios, Provérbios de número 24 agora. E lembrem-se, a administração pode ser aplicada à família, à vida acadêmica, profissional, mas especialmente aqui nós estamos falando do nosso tempo com Deus. Provérbios 24, 33 e 34. Depois do tolo, em Provérbios, só o preguiçoso é mais tolo ainda. Muito fácil perder tempo. E a preguiça é um dos nossos ladrões. Preguiça, prazer frívolo, conversas frívolas, programas frívolos. Não, eu não vou hoje não, porque eu estou muito cansado. Eu não vou ler hoje porque eu estou muito cansado. Eu vou assistir alguma coisa. Eu não vou orar hoje porque vou ficar um pouquinho mais aqui na cama. E é claro que aqui é sabedoria prática e se trata da vida do cotidiano. O preguiçoso vai morrer na cama. E a pobreza vai alcançá-lo, porque ele não se levanta para a luta. Mas isso se dá na nossa vida espiritual também, irmãos. Nós somos preguiçosos. É uma das razões pelas quais nós temos cultos. Porque nós precisamos de ânimo, precisamos de encorajamento, precisamos de apoio uns dos outros, precisamos ouvir a palavra para que isso desperte em nós, porque naturalmente isso é pecado, mas nós somos tendenciosos à preguiça, a descansar
demais. Descansar é bom, mas descansar demais é pecado. De fato. E quantas pessoas não descansam demais? E aí negligenciam seus filhos, negligenciam seus cônjuges, negligenciam seu Deus. Quantas pessoas você não conhece? Não, eu trabalho demais, então eu tenho que passar o domingo inteiro deitado. Já diz o meu sogro que quem dorme demais perde a vida. Acorda de meio-dia, você perdeu meio-dia. Você deixou de ver o sol, deixou de contemplar as belezas do Senhor por meio-dia. E Deus organizou a vida de maneira que o homem estivesse fora durante o dia e dormindo durante a noite. Mas muitos querem dormir de dia e de noite e de dia. E aí querem passar em concurso, aí querem conquistar seus lugares no trabalho, aí querem ser homens e mulheres de Deus. E como é que vai? Isso se aplica à nossa vida com Deus. É muito fácil perder tempo. Nona razão: devemos valorizar o tempo, porque certamente o faremos diante da morte. Provérbios 5. Querendo ou não, quando ela se aproxima, nós valorizamos. Verso 11 a 13. No final da sua vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. A Bíblia é um livro real, não é ilusório. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Eu não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Você já esteve diante de alguém morrendo e ouviu coisas semelhantes? Ah, como eu gostaria de ter feito. Ah, como eu gostaria de voltar atrás. Ah, como eu deveria ter feito isso. Deveria ter ouvido fulano. Deveria ter procurado Deus. Deveria. O leito de morte é um dos lugares que mais ouvimos sobre tempo. Má administração do tempo. Que você não morra com remorso, triste pela má administração do seu tempo. Que você morra feliz em Deus, satisfeito como Jesus. Cumpri a obra para a qual o Senhor me enviou. Isso é bom, irmãos. Não é bom? Como Paulo: cumpri o meu chamado, combati, terminei a carreira, acabei. Não estou indo antes do tempo, estou feliz, estou pronto para receber a coroa da justiça. Isso nos últimos dias de sua vida, escrevendo a Timóteo. Não tinha nele remorso, arrependimento. Ah, como eu gostaria de ter feito mais. Não. Antes mesmo desse momento, escrevendo aos Filipenses, ele disse: olha, se eu morrer agora está ótimo. O meu viver é Cristo, mas a morte para mim vai ser um lucro, porque estar com vocês é muito bom, mas estar com Cristo é eternamente melhor. Só diz isso alguém que tem o senso de completude, de realização. Eu terminei a minha missão. Mas parece cada vez mais raro ouvir alguém morrer assim. Na maioria dos casos é: como eu faria diferente? Como eu deveria ter feito diferente? Ah, gostaria de ter tido mais tempo.
Precisamos valorizá-lo agora, porque certamente o faremos na morte. E quando ela chegar, é melhor morrer bem, realizado, satisfeito. Eu vim cumprir o que Deus me mandou fazer. Eu acho que eu já contei para vocês de um pregador galês, Martin Lloyd Jones. Um homem de Deus, considerado o maior pregador do século passado. Alguns pensam que foi Billy Graham. Billy Graham foi o grande evangelista, mas expositor bíblico foi Lloyd Jones. E depois de 40 anos numa igreja só, com câncer terminal, um pastor vai visitá-lo e começa a orar por sua cura. E aí ele, pare. Você é louco? Você não entendeu, não? Eu não quero ficar mais aqui. Jesus está às portas, Ele vem me buscar e você quer que eu fique aqui? Eu já terminei minha carreira. Eu passei a vida inteira desejando esse encontro. Eu estou satisfeito com tudo que Ele me permitiu e eu estou pronto para o encontro com o meu Salvador. Mas isso cada vez mais é raro. É raro pela má administração do nosso tempo. E por fim, uma 10ª razão é o valor do tempo na eternidade. Que parábola reveladora, mas terrível. Lucas nos conta no capítulo 16. Acho que esse ano nós vamos estudá-la quando nos aproximarmos mais do fim do ano. Capítulo 16. Só o verso 25. Eu acho que vocês se lembram a parábola do rico e Lázaro, pobre que mendigava às portas do palácio. Os dois morrem, o rico vai para o inferno, o pobre vai para o seio de Abraão, analogia para o céu. E agora o rico pede uma outra oportunidade. E Abraão responde: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu para o nosso não conseguem. Você já imaginou o que é passar a eternidade sabendo que fracassou? Em nenhum outro tempo, em nenhum outro lugar, o tempo será mais valorizado do que no inferno. Porque parece-me que Jesus está sugerindo um sofrimento contínuo, ininterrupto, de pessoas que vão ter, não sei, noção, sugestão do que nós viveremos no céu, e vão desejar isso e não vão poder mais ter. E o tempo será então muito valorizado, mas terá sido perdido. Resumindo, irmãos, nós só temos uma vida para viver. E nada do que for, e nada que não for eterno na nossa vida será eternamente inútil. Já dizia C.S. Lewis. Nada do que for, nada que não for eterno
na nossa vida será eternamente inútil. Não terá valido absolutamente nada na eternidade. Então o que conta é o que podemos fazer para a eternidade. Prepare-se para ela hoje. Consagre-se para ela hoje. Viva a luz da eternidade hoje. E administre melhor seu tempo com Deus. Discipline a sua vida e o seu tempo para as coisas do Senhor. Amém, queridos?